começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe mais uma vez o nosso querido companheiro Ricardo Melo. Vai abordar o tema o perdão das ofensas. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, Marcelo. Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E muito bom para nós também, Ricardo, obrigado. Porque esse tema é um tema que todos nós precisamos trabalhar, né, repetidamente. Certamente. Então vamos começar com a questão da ofensa, Ricardo. Nós sabemos que algumas pessoas não se sentem ofendidas, mesmo quando intencionalmente elas são ofendidas por alguém. E por outro lado, há outras pessoas que se sentem ofendidas quando na verdade não são ou por motivos tolos. Então como é que funciona esse mecanismo da ofensa? Olha, é uma pergunta muito interessante porque permite que a gente compreenda algumas questões profundas, né? Tudo isso diz muito respeito, Marcelo, ao balanço do nosso ego, né? A estrutura da nossa personalidade. Cada um de nós tem uma relação um pouco mais próxima, um pouco mais distante daquilo que a gente chama de ego, né? Da falsa noção do eu. Então, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo agora talvez possam se lembrar de alguns momentos em que você, muito associado a determinadas emoções fortes, a paixões, né? A emoções que nos fazem muitas vezes sair do controle, a gente acaba se sentindo muito mais vulnerável a essas percepções de ofensa do que quando você está em paz, você está tranquilo, você está sereno. O nosso ego, ele salta o nosso controle, ele escapole do nosso controle em determinados momentos e faz com que a gente se coloque numa linha de alvo, né? Numa linha de tiro totalmente desnecessária. E é exatamente essa questão. Então, quando nós não fazemos esse cuidado, né? Nós não temos essa asepsia mental, principalmente espiritual, para que a gente entenda que não há a menor necessidade de se sentir, egocentricamente falando, no centro das atenções. As ofensas que vêm das outras pessoas, na verdade, nem são entendidas por nós, quando a gente consegue chegar nesse diapasão, nessa vibração, como ofensas. São simplesmente colocações de outras pessoas, que você pode escolher aceitar ou não. Por outro lado, a pessoa, quando ela está muito dominada por esse furor do ego, acontece exatamente o contrário, né? Ela não consegue escolher, ela simplesmente reage. Nós reagimos a determinadas situações. Eu costumo contar isso nas palestras porque eu acho que é um exemplo muito didático. Imagina um cachorro, né? Se você pisar no rabo do cachorro, bem, ele não vai parar para pensar, deixa eu pensar para ver se eu vou morder o pé do Ricardo, do Marcelo. Não, ele vai morder. Mas ele reagiu, ele foi instintivo ali. Ele foi totalmente cachorro. O cachorro não tem que pensar, faz parte da natureza canina. Agora, faz parte da natureza humana escolher o que fazer. Escolher as melhores opções de comportamento. Então, em tese, à medida que nós vamos evoluindo, conhecendo-nos mais emocionalmente, sabendo separar o nosso eu sagrado, o nosso eu espiritual do nosso ego, que é essa falsa visão do eu, mais adiante a gente fala um pouco mais sobre isso, a gente vai tendo mais controle das nossas reações, de forma que poucas coisas, né, vão conseguir chegar até nós com o impacto que tinha antigamente, principalmente nesse diapasão das ofensas. Então, talvez por aí, alguns companheiros que já certamente labutaram há muito, né, e têm feito um trabalho profundo de autoconhecimento, acabam tendo um resultado muito melhor nessas situações, porque já não são tão dominados assim pelo ego. E entendem que sempre nós temos a aprender com todas as pessoas, sejam elas nos oferecendo seus feedbacks que nos tragam prazer, ou seja, oferecendo opiniões que possam até nos incomodar a priori, mas que sempre tem algo a nos ensinar. Ricardo, pelo que eu estou tentando entender da sua resposta, as pessoas podem ou não sentir indignação diante de uma ofensa. Esse é um lado da questão, né? Sentir a indignação ou não. Só completando. Agora, diante da indignação, a reação também ela varia, depende de uma pessoa para outra. Então, explica melhor. Essa que é a questão da escolha. Do ponto de vista das emoções, nós não podemos negar uma emoção. Todas as vezes que você nega uma emoção, psicologicamente falando, esse é o mecanismo da nossa psique, ela aumenta. Então imagina, por exemplo, uma pessoa que você fala alguma coisa, ela se sente chateada. Não estou chateada. Mentira, não, imagina se eu estou chateada. Ela está negando uma realidade. Ela vai ficar muito mais chateada do que isso. Por quê? Porque ela vai represar, você vai reprimir um sentimento. E os sentimentos, eles não existem para ser represados, eles existem para serem educados, canalizados, né? Então a primeira parte da questão que você levantou agora diz respeito exatamente a isso. Nós temos o direito
E acho que até o dever, né, nesse processo de reestruturação interna, de reconhecer o que nós estamos sentindo. Então eu vou reconhecer a minha raiva, eu vou reconhecer a minha tristeza, eu vou reconhecer a minha indignação com uma determinada situação. Agora, o que eu vou fazer a partir daí é uma escolha, é uma liberdade de escolha. Eu vou simplesmente reagir, e aí vem porque o meu ego diz que eu jamais posso ser contrariado, então eu tenho que deixar claro para as pessoas quem é que manda aqui. Não. Eu vou adotar uma postura de um estudante que procura aprender com cada situação, entendendo o que está acontecendo para depois fazer uma outra escolha mais adequada. Não, eu já tenho condições emocionais, espirituais, enfim, psicológicas de compreender que esse é um sentimento em mim que vem e ao mesmo tempo vai, naturalmente, que não tem nada a ver com você e que isso vai passar. Mas para que a gente possa chegar nesse segundo passo, esse primeiro é muito importante, reconhecer as emoções. Porque se você não reconhece as suas emoções, você se torna escravo delas. E a gente percebe que na nossa sociedade nós temos muitos problemas seríssimos, de ordem gravíssima, no campo da violência, das múltiplas violências, que são causados a partir daí, de muitos companheiros que não conseguem reconhecer suas emoções ou não as trabalham no decorrer da vida. E cedo ou tarde, tudo aquilo que é reprimido, você vai reprimindo, chega uma hora que extravasa, né, de uma maneira inadequada, desestruturada, através de escolhas muito ruins. O sentir-se ofendido também pode ser uma questão de entrar em sintonia com a vibração do ofensor? Não tem a menor sombra de dúvida. Aliás, é atribuída uma fala a Albert Einstein muito interessante que fala exatamente disso, né? Ninguém consegue ofender você ou não sem que haja o teu consentimento. E aí a fala atribuída a ele diz que ele ainda mencionou que você jamais resolve um problema no mesmo patamar mental que o gerou. Então o que isso quer dizer? Quando alguém te ofende, na realidade essa expressão ofensa ela não existe, né? Ela precisa de que haja uma concordância de dois lados para que ela possa existir. A ofensa não existe por si só, porque eu posso falar alguma coisa sobre você e isso não te incomodar, então isso não é uma ofensa. Não houve uma ofensa categorizada, eu tive a intenção de te ofender, mas se bateu em você, a gente fala que é o efeito colchão, né? Você joga a bolinha no colchão, ela fica, né? O efeito parede. Amortecer. Você joga na parede, a parede volta. Se você se comporta como uma parede, eu tenho uma ofensa. Eu consegui aquilo que eu queria. O meu ego queria ferir o seu ego. E eu achei o seu ego. Ele estava na mesma sintonia. Joguei e encontrei. Agora o meu ego quer ferir o seu ego. Eu não encontro, eu não acho. Quantos não quiseram ofender Jesus? Ele não se ofendeu. E quantos companheiros, né, perto de nós, muitas vezes, nos dão essas lições, né, de várias e várias pessoas que tentam lhe procurar para lhe ofender e não conseguem. Então, uma passagem histórica muito interessante, profunda por sinal, com Mahatma Gandhi, que mostra exatamente isso, ilustra, né, o que nós estamos tentando dizer. Pouco antes de Gandhi ser assassinado, em janeiro de 48, ele já tinha se tornado o grande líder espiritual e político da Índia. Então a BBC, né, a equipe inglesa de reportagem, a emissora de TV, mandou uma equipe para poder entrevistar Mahatma Gandhi na Índia, em Nova Delhi, questionando a respeito dos movimentos sociais. E uma das perguntas que a repórter fez acabou se tornando um grande referencial pela resposta de Mahatma Gandhi. Ela questionou ele: Mahatma, dado tudo o que acontece, né, ao seu redor, o que é perdão para o senhor? E aí ele mencionava assim: minha filha, olha, já tem tanto tempo que eu me sinto ofendido que eu já não sei nem mais te responder. Aí ela redarguiu: mas como o senhor não se sente ofendido? Olha quantos radicais ao seu redor. Porque na época Gandhi tinha que lidar com duas situações complicadas, né? Eram os hindus, membros da sua própria religião, que não concordavam com a postura pacifista dele, né, em relação aos muçulmanos, e os muçulmanos, por sua vez, que obviamente não concordavam com a postura que Gandhi adotava, né? Então ele tinha, digamos, ofensores dos dois lados, e a repórter se referiu a isso. Como o senhor não se sente ofendido? Olha quantas coisas, quantas pessoas falam coisas ruins a respeito do senhor. Olha a resposta dele. Ele vai e se sai com essa: mas minha filha, essas pessoas estão doentes espiritualmente, internamente. Você acha que se elas estivessem saudáveis, elas falariam essas coisas? E uma pessoa que está doente, ela precisa de remédio, né? Ela não precisa de uma outra pessoa doente. Então assim, olha a percepção espiritual, né, que Gandhi alcançou ainda em vida, né? E o mais curioso, eu acho que isso é interessante mencionar, é que ele próprio disse que uma das principais revoluções, ou talvez a principal revolução da sua existência, é que ele se tornou uma pessoa assim, porque ele não era assim. Gandhi, no início da vida dele, era uma pessoa muito irritada e guardava uma ira muito grande. Teve uma oportunidade em que ele quase bateu na sua esposa, né?
no momento em que eles ainda eram casados, quando ele morava... O que aconteceu? O Gandhi ele se formou em Direito na Universidade na Inglaterra e ele, durante um bom tempo, foi um advogado comum, trabalhava em busca de dinheiro, ser bem-sucedido, até que numa viagem à África do Sul, por causa da questão do apartheid, ele acabou sendo expulso de um trem. Ele quase desencarnou, porque literalmente ele foi jogado de um trem. Né? Ele estava na primeira classe e o sujeito descobriu que ele estava na primeira classe e falou que ele não podia ficar na primeira classe, pela cor da pele dele. Embora não fosse negro, ele era moreno, né? E ele falou, mas eu comprei o bilhete. Eu falei assim, mas não importa, aqui na primeira classe, né, o senhor não anda. Né? E ele falou, mas eu não vou sair. Ah, vai. E jogaram ele fora. Então ele falou que ele tinha muita ira. Né? Ele escreveu sobre a ira que ele tinha. E no decorrer da vida, ele foi transformando essa ira em amor. Ele foi transmutando essa ira em amor. Eu acho que esse é um exemplo muito profundo, porque às vezes a gente fala de algumas personalidades históricas, parece que a pessoa veio pronta, né? Ela não teve dificuldade nenhuma, não. Teve sim, foi um trabalho que foi feito consigo, íntimo, né? Íntimo. E eu acho isso muito inspirador, né? Fala assim, poxa, nós podemos trabalhar. Você vê o Chico, quando o Parnaso de Além Túmulo foi lançado, né? O Chico lá muito triste, porque todo mundo perseguindo ele. Como é que cabiam tantos espíritos? Ele tinha que ter, não é isso? A pele de rinoceronte. E ele muito bravo, triste, Emmanuel fala para ele, né, sobre esse processo que ele devia compreender. E a gente vai observar de repente o Chico no final da sua existência. Que diferença? Porque ele se trabalhou, porque passou a compreender. Ou seja, ele saiu da linha da ofensa. Então, sem sombra de dúvida, Marcelo, a partir do momento que a gente identifica os patamares emocionais que existem na nossa alma e realmente nós nos dedicamos com o objetivo de transcender essas situações que estão por hora acontecendo, nós temos condições plenas de poder sair desse alcance da ofensa. Ninguém está dizendo que é fácil, estamos com os pés no chão, né? Cada um sabe onde o sapato aperta, mas é plenamente possível se realmente a gente quiser fazer isso. Ricardo, vamos falar agora de uma situação um pouco mais complicada, que é quando há um ressentimento, né? Aquela duração daquela vibração ruim. O quanto isso é prejudicial para o nosso espírito e qual a origem desse ressentimento e como se faz para combater isso? Olha, poucas coisas são tão prejudiciais para o nosso espírito quanto o ressentimento, né? Porque o espectro de alcance, né, dessa negatividade de influência, ele é muito forte. Vamos lá. Bem, primeiro, por que ocorre a ofensa? Nós mencionamos um pouco isso agora há pouco, né? Na nossa resposta. A ofensa, ela vem ainda de um comportamento espiritual muito atrelado ao ego, né? Nós nos confundimos com uma determinada imagem que nós queremos sustentar. Então, a pessoa ainda muito egocêntrica, muito voltada numa falsa identificação do seu eu sagrado, uma pessoa que não reconhece e não consegue trabalhar ainda algumas essências divinas, o que ocorre? Ela se sente muito identificada com a matéria e com as necessidades tipicamente materiais, de sempre estar com a razão, de chamar a atenção das outras pessoas, de ser o centro dessas atenções, né? De que as outras pessoas reconheçam constantemente o seu valor. Então é natural que a gente tenha expectativas na vida, né? Eu crio expectativas, eu tenho um desejo e eu quero que esse desejo ele seja alcançado. Então muitas vezes essas expectativas, elas são tão fortes, a gente se apega tanto à ideia de alguma coisa que deve acontecer, que quando essa situação não acontece, a frustração é profunda. E se essa frustração se dá por causa de alguém no nosso julgamento, nós transferimos essa frustração para esse alguém. É como se esse alguém fosse o agente causador da nossa dor. Olha que mecanismo complexo. Quando essa frustração não está necessariamente atrelada a alguém, nós projetamos essa sensação de frustração a uma determinada passagem no tempo. Por isso que algumas pessoas são prisioneiras do passado. Você vê, ela fala assim, teve um período da minha vida dos 20 ou 30 anos que eu quero esquecer. Que período horroroso. Quer dizer, a pessoa não está canalizando necessariamente a sua dor a alguém, mas ela se lembra de uma determinada parte da vida dela que foi terrível. E ela está magoada com essa parte da vida dela. Isso é extremamente prejudicial para o indivíduo. Tão prejudicial quanto você ter raiva de uma pessoa em si. Porque o efeito sobre o corpo e sobre a psique é a mesma. E com certeza sobre a alma também. Então, de uma maneira geral, essa ofensa, ela acontece exatamente por causa disso, né? Nós temos uma expectativa que não é atendida. Ponto. A partir daí, nós podemos fazer escolha. Eu vou lidar com isso ou não vou lidar com isso? Às vezes a escolha é, não quero lidar com isso. Eu vou relembrar.
esse processo. E fica um processo e fica remoendo de repetição, né? o tempo todo. Então passa-se, entra ano, sai ano, eu estou lá lembrando. Faz 1 ano que eu perdi o emprego daquela forma. Faz 2 anos que eu devia ter ido para o lugar X e não fui, né? Faz 3 anos que o fulano de tal me chamou daquele nome. E a pessoa conta isso para 10 outras pessoas. E cada vez que você vai contar uma situação que te faz mal, você sente tudo aquele sentimento novamente, né? Você traz à tona as imagens, você traz à tona todo um processo que vai gerar um impacto orgânico, que vai gerar um impacto psíquico e com certeza espiritual, né? Porque a energia que a gente vai estar cultivando, é claro que não vai ser saudável. Então esse espectro negativo, ele vai se estendendo no decorrer do tempo. Por quê? Porque a gente está retroalimentando ele. Não importa o porquê do ressentimento. Repito, se é o ressentimento com alguém ou se é o ressentimento por alguma situação específica. Por você talvez não gostar do corpo que tem, ou por você estar chateado porque o seu trabalho não vai bem, seja por qual motivo for. E quando isso ocorre, Marcelo, os prejuízos são enormes. Você tem prejuízos psicossociais, você tem prejuízos de ordem espiritual, você tem prejuízos fisiológicos. Vamos falar um pouco dos prejuízos psicossociais, né? Uma pessoa que guarda mágoa, que guarda ressentimento, ela para no tempo. E se você para no tempo, e normalmente para-se no passado, porque a mágoa, via de regra, ela está atrelada ao passado, você não vive o seu presente. A pessoa fala que ela é como um cemitério, né? Ela anda e o cemitério vem junto, né? O passado caminha. É como se você pegasse todo o seu passado e colocasse nas costas. E pior, aquela parte que não é a boa parte, né? Aquela parte que não é saudável. Então, como é que você vai caminhar? Imagina, socialmente falando, pegando esse exemplo do emprego, uma pessoa que por algum motivo tenha sido demitida de uma forma que realmente não foi agradável, mas ela fica presa nesse processo. Ela dificilmente vai conseguir um bom trabalho. Por quê? Porque todas as vezes que ela for ser entrevistada, ela vai lembrar daquela demissão. Em momentos que ela estiver trabalhando, talvez ela se ressinta e tenha medo de ser demitida novamente e comece a ter comportamentos refratários àquilo que se esperaria dela profissionalmente, com medo de que o processo se repita. E aí, justamente por ela agir com medo, ela vai fazer o processo se repetir. E vai criar uma crença contínua, né, no decorrer do tempo. Então, socialmente, a pessoa para. Então, o prejuízo social é muito grande, em todas as áreas. Estou citando o exemplo do emprego aqui, mas, puxa, isso pode dizer respeito às questões relativas à família, as questões relativas a expectativas. Eu queria muito fazer uma viagem em determinado período do ano, e minha viagem deu errado. As 2 vezes que eu tentei fazer uma viagem nas minhas férias, deu errado. Então, todas as vezes que eu lembro disso, isso me dá uma mágoa profunda, porque hoje eu estou cansado no meu trabalho, e provavelmente as próximas férias também devem dar errado. Imagina, a pessoa parou de viver. Ela paralisou no passado, né? Então esse é um prejuízo grande. Outro prejuízo é de ordem fisiológica. É mais do que comprovado cientificamente que a presença da mágoa gera uma série de substâncias químicas, provoca uma série de produção de substâncias químicas que ataca as nossas células de defesa. Diminui a probabilidade orgânica de nós nos defendermos de várias infecções, além de predispor algumas das nossas células a se multiplicarem de maneira indiscriminada, que é o que, né, dentro da medicina, a linguagem médica se chama de neoplasia, que vulgarmente a gente chama de câncer. Então a pessoa que ela guarda mágoa durante um período profundamente repetitivo, durante um bom tempo, ela está se predispondo a desenvolver um tipo de câncer. Então, poxa, o prejuízo fisiológico é enorme. Quer dizer, já no basta da vida prática do dia a dia, você tem um prejuízo para o seu corpo, você vai ficar mais doente ainda, né? E psicologicamente nem se fala, porque a pessoa ela fica sem energia para viver. Ela fica desagradável, né? Vai em todos os lugares aquela energia ruim, aquele ranço da vida como um todo. E o principal, que é o prejuízo espiritual. Porque nós sabemos que nós atraímos para nós as companhias que nós escolhemos a partir do nosso comportamento e da nossa conduta mental. Então fica difícil a gente acreditar que espíritos de luz é que vão estar constantemente acompanhando uma pessoa que se sente ofendida e que ofende os outros o tempo todo, né? Então você passa a ter prejuízos espirituais muito grandes e passa a ser corresponsável diretamente por toda a gama de energias negativas que você passe a atrair ao seu redor. Então olha quantas coisas que o ressentimento pode nos trazer. Então é mais inteligente, até se a gente não quiser pensar sob o ponto de vista espiritual, e espírita inclusive, pense do ponto de vista da inteligência, de fazer contas. A proporcionalidade é muito mais saudável da gente ter uma vida muito melhor se nós procurarmos aprender, pelo menos, a compreender um pouco melhor esses sentimentos de ausência de perdão, de raiva, de dor. Por quê? Porque o prejuízo que nos causa é muito grande e, consequentemente, ao nosso redor também. E se a gente, claro, for ampliar nosso nível de consciência, eu tenho certeza que é o objetivo das pessoas que estão nos assistindo, mais ainda, né? Perdoar e se libertar, Marcelo, se dar o direito de seguir em frente, de aprender com o passado
Entender que cada momento traz uma lição preciosa para nós naquele momento, mas que a nossa vida está no momento agora para o seguinte, e não naquele que foi. Ricardo, então você diria que o combate ao ressentimento tem a ver, assim, com a conscientização de todo esse processo? Olha, é o primeiro passo. É claro, Marcelo, que uma pessoa ela não precisa ter a consciência desse passo, pelo menos de uma maneira detalhada, como a gente está fazendo aqui, para perdoar. Se ela tiver a predisposição de amar as pessoas, inconscientemente ela já vai tentar fazer isso, né? Independente de conhecer a lógica, a estrutura psicológica do processo ou não. Agora, você ter consciência de que é necessário perdoar, abre-se as portas. Eu acho que o perdão ele é muito como uma chave. Ele funciona como uma chave. Ele é a chave que vai abrir a porta de você ter uma vida melhor e uma vida mais em paz. Então, poxa, se você tem algum tipo de mágoa no coração, tem tantos recursos terapêuticos para que a gente possa implementar o perdão. A prece é um recurso, por exemplo, poderosíssimo, né? Por uma série de motivos. A prece nos coloca em contato direto com uma vibração superior, né? A prece nos aproxima dos espíritos superiores, nos deixa mais próximos de Deus. Não que Deus fique mais próximo de nós, porque Ele sempre está perto. Nós é que ficamos mais próximos dele, né? É importante enfatizar isso. E em contato com a luz, a escuridão cessa. Kardec fala isso na Gênese muito bem, né? Ao invés da gente combater a escuridão, nós precisamos acender a nossa luz. Então o mecanismo da prece nos tira desse lodo da mágoa, da tristeza, da angústia repetitiva, dos males que a vida nos trouxe, ou alguma coisa desse tipo, que normalmente é o que a pessoa que tem ressentimento pensa, para nos trazer um pouco de paz. E uma outra alternativa sempre saudável é você colocar energia em projetos novos, em coisas novas, porque senão a roda da vida não vai girar, né? Terapia ocupacional, né? Ocupar a mente com outras coisas. Perfeito. Coisas que te tragam alegria, prazer de viver e coisas que te mostrem como tudo na vida é passageiro. Porque tem essa também, né, Marcelo? Hoje nós estamos muitas vezes nos sentindo muito magoados, né, com coisas que nos aconteceram. Mas peraí, será que você nunca fez nada que magoou alguém? Será que eu nunca fiz nada que magoou alguém? Será que eu também não preciso que uma outra pessoa tenha esse tipo de discernimento e compreensão no momento em que eu pisar na bola? Ou será que eu nunca vou pisar na bola? Então é importante a gente pensar dos dois lados, né? Quer dizer, hoje, de repente, eu estou com esse sentimento ruim porque alguém me fez alguma coisa, mas será que eu nunca fiz isso? Aliás, dicas de passagem, a doutrina espírita, dentro da capacidade extraordinária que ela tem de nos trazer lucidez, esse é mais um ponto. O benefício do esquecimento é extraordinário, porque dificilmente a gente conseguiria, muitas vezes, encarar frente a frente familiares e muitas pessoas que cruzam o nosso caminho, se nós lembrássemos de absolutamente tudo que fizemos, né, e também recebemos nesse relacionamento nas vidas passadas. Então, nos parece que o conselho sempre que a espiritualidade traz, de que nós devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade, trabalhar para que nós tenhamos uma excelente vida, nos parece excelente conselho, né? O que Kardec colhe de resposta do Espírito de Verdade quando ele questiona a respeito da morte, né? Como é que as pessoas podem saber como vai ser sua morte? É simples, é só descobrir como foi sua vida, né? Se você teve uma boa vida, você está trabalhando para uma boa morte, para uma boa transição. Então todos nós podemos fazer isso, lançar a mão desse recurso. E olha, a situação está difícil, por que não dizer? Também busca um especialista, busca alguém para te ajudar. Seja um psicólogo, um terapeuta, né, do ponto de vista prático, um especialista mesmo, ou mesmo no centro, na fraternidade, ou um amigo que realmente possa te auxiliar, mas evite ficar fechado em você. Esse eu acho que é o problema. Nossa, não tenho dúvida. Porque a gente fecha curto, né? Você fica pensando na mesma coisa 1000 vezes e começa a brigar consigo mesmo. Ensaia as brigas no espelho, né? A pessoa fica sozinha com ela e briga. Se fulano encontrasse fulano, eu ia falar assim. Ele fica com o dedo em riste. Mas pra quê? Quer dizer, é o tipo de energia que só nos prejudica, está nos fazendo mal. Às vezes outra pessoa não está nem aí, ela está vivendo a vida dela e a gente está se matando. Tem uma frase assim, que as pessoas levam ela num cunho de bom humor, mas não deixa de ser profunda, que fala que você guardar mágoa é beber veneno e querer que o outro morra. Porque o prejudicado sou eu que estou guardando a mágoa, né? Não é o outro, sou eu. Então, olha, não vale a pena. Perfeito. Em vários momentos do Evangelho, Jesus recomendou-nos o perdão, como por exemplo no Sermão do Monte, no episódio do Calvário, dando-nos a entender que é um tema assim de capital importância para todos nós. Por que a insistência do Mestre sobre este aspecto específico
do nosso comportamento. Ah, Marcelo, com toda certeza, porque Jesus sabia que boa parte dos problemas existenciais, se não quase todos eles, vêm da nossa dificuldade em perdoar. Eu trouxe até aqui umas passagens do Evangelho para a gente trazer para os nossos companheiros, mas antes de compartilhá-las, eu queria compartilhar uma informação que eu acredito seja interessante, que é a origem da palavra perdão, né? Você vê, a palavra perdão vem do latim perdonare. Perdonare quer dizer, ipsis literis, né? Literalmente, doação de si. Então, a pessoa que perdoa, ela está doando de si. Então, a gente pode doar de si para o outro, mas nós temos que doar de si para si. Então, cultivar o perdão, e com certeza Jesus sabia muito bem a fonte originária de boa parte das obsessões e das dificuldades de relacionamento do mundo, nasce exatamente dessa nossa dificuldade de se doar de verdade para a humanidade, que nada mais é do que amar, que é o maior mandamento da lei de Deus, né? O amar, né? O exercício do amor. E o amor para o outro começa do amor para si. E essa só não é uma questão de silogismo filosófico, não é uma questão real. Veja que Jesus, quando coloca que o principal mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar o próximo como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele coloca como a matriz do amor ao próximo o amor a si próprio. E boa parte de nós ainda não aprendeu a se amar. Você consegue imaginar Jesus fazendo o que ele fez se ele não tivesse o mínimo de respeito por si? Seria incoerente, não seria possível. Se o Cristo não reconhecesse a presença divina dentro dele, como que ele poderia refletir essa presença divina ao seu redor? E é isso que ele nos convida. Você vê que Jesus fala em João 14, vós sois deuses, né? Um dia fareis aquilo que faço e muito mais. Nos mostrando que a semente crística, ela está dormindo em nós, esperando ser despertada. Então, com certeza, Jesus mencionou várias vezes no Evangelho a importância do perdão. Por quê? Porque a gente fica prisioneiro do passado, nós criamos inimigos, né? Não só de uma existência de 2, de 3, sabe Deus de quantas, por causa de dor, a dor que gera dor, até que um coração aprenda a amar e perdoe, e quebre essa cadeia viciosa, né? Olha como essas questões são sérias. Eu trouxe rapidamente aqui 3 passagens, e vamos ler aqui literalmente. Trouxe uma de Mateus, capítulo 7, que é a continuidade do Sermão do Monte, onde ele fala, né, o Cristo, sobre o juízo temerário. Olha o que ele fala. Aqui não é utilizada a palavra perdão, mas é um mecanismo da ausência do perdão que pode acontecer, né? E a forma da gente lidar com as pessoas. Olha, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Né? E porque reparas tu no argueiro que estás no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho. Mas peraí, o julgamento com perdão, tudo a ver. Porque quando eu falo eu não te perdoo, eu estou te julgando. Eu estou dando um veredito que você não merece o meu perdão. Eu vou guardar a mágoa. Nossa, total. Como é que eu posso te condenar? É a história da medida, né? Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, porque a medida que eu tenho com você, a vida vai ter comigo. Então, se eu sou uma pessoa, não perdoo. Cuidado, porque a vida é uma roda gigante, né? E a gente pode ter um problema muito sério em relação a isso. As coisas acontecem, as coisas mudam. Então é importante a gente ter essa percepção. E Jesus é muito claro, ele é muito enfático quanto à necessidade do perdão, né? Não há meias palavras. Quer ver? Há uma outra parte muito interessantíssima que vale a pena a gente citar também. Mateus capítulo 18, no versículo 15. A importância de, inclusive, saber lidar com as dificuldades e como conduzir o processo do perdão. Jesus fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que a boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha de novo a importância que Jesus dá ao perdão. Ele inclusive dá um processo passo a passo de relações humanas. Desde aquela época, dizendo o quê? Olha, você tem algum problema com alguém? Chama essa pessoa à parte e converse com ela. Isso vale para nós dentro das casas espíritas, vale para nós a nossa família, vale para nós o nosso trabalho. E quando a gente coloca poeira no ventilador, nós expomos os nossos problemas aos 4 cantos, né? Mostramos para as pessoas, deixa eu contar para todo mundo o que o Marcelo fez comigo. É o meu ego, eu quero chamar atenção para mim. Eu estou mostrando um sinal de fragilidade e de uma conduta moral totalmente repreensível. E o Cristo afiança isso. É claro, minha questão é com você.
Então, quando eu chamo você para conversar, eu te dou o direito de conhecer o meu sentimento. Algumas pessoas podem falar, mas o fulano de tal não valoriza isso. Bem, o problema agora é dele. Você fez sua parte. O Cristo espera que a gente faça a nossa parte. O perdão é uma parte nossa. Talvez você não queira me perdoar, mas eu quero perdoar você. Então eu vou me libertar. Você vai ficar preso. E vice-versa. É uma questão de escolha. E muito provavelmente, realmente, o maior símbolo do perdão, a tamanha importância do perdão, é o que o Cristo nos dá exatamente pouco antes, no momento da crucificação, dele poder dar o seu último suspiro, enquanto ainda estava na cruz. Você vê, eu trouxe aqui a narrativa de Lucas, está no capítulo 23, no versículo 34. Jesus, naquele momento, ápice, no Calvário, ele vai e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram suas sortes, falando a respeito do que fizeram com Jesus. Meu Deus, olha a importância que o Cristo dava e dá ao perdão. Fizeram o que fizeram com ele, literalmente o imolaram, sem ele ter nenhum tipo de motivo, responsabilidade. E ele ainda assim compreende a posição espiritual daquelas pessoas por estarem fazendo o que faziam. Não é à toa que ele era o Cristo, de que ele tinha chegado no nível de evolução tal que estava ali literalmente se fazendo carne mais uma vez para cuidar de nós, para nos dar o exemplo de como caminhar. Então é importante a gente lembrar, não há perdão sem ofensa e não há ofensa sem ofendido. E não há ofendido quando a gente descobre que nós somos seres em evolução, que temos constantemente espaço na nossa alma para aprender e que se hoje erraram contra mim, com toda certeza, eu já errei contra muitas pessoas. E se da mesma maneira que eu desejo que essas pessoas compreendam e me perdoem, porque eu não quero ninguém mandando energia negativa para mim, bem, eu também tenho o dever de mandar coisas boas para essas pessoas. Ricardo, e o perdão da prece dominical do Pai Nosso? Você vê que coisa importante, Jesus nos ensina a importância do perdão, nos convidando a perdoar as pessoas que nos ofendem. Ela é muito importante. Olha, uma reflexão que eu acho que cabe muito bem aqui, e com toda certeza o Cristo foi claro quanto a isso, é que quando se fala do perdão, nós perdoamos o agressor, nós não somos conivente com o seu equívoco. E as pessoas fazem muita confusão com isso, O pessoal fala, peraí, então Jesus está estimulando a gente a ser conivente com a pessoa, errou comigo, a pessoa fez uma coisa errada. Sim, nós vamos nos posicionar frente ao erro. Tanto que o Cristo foi claro quanto a isso, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Agora, nós vamos aprender a perdoar o agressor. De uma maneira prática, alguém faz alguma coisa contra mim. Alguém de repente tomou uma atitude e acabou me prejudicando, vai lá no meu trabalho. Bem, eu vou chegar e falar assim, olha Marcelo, vou seguir o exemplo de Jesus, não falou para chamar o Marcelo para conversar? Não foi ele que fez? Então não vou falar para todo mundo, vou chamar o Marcelo. Olha Marcelo, você fez isso. Isso acabou gerando todo um processo, na minha vida muito complicado. E eu estou chateado, eu estou triste, mas eu queria ver qual que é a possibilidade que a gente tem de resolver essa situação. Porque aconteceu isso. Eu estou me posicionando, mas eu estou deixando muito claramente definido que eu quero me reconciliar com você. Você pode falar, Ricardo, olha, eu fiz e está feito mesmo e que não sei o quê. Olha, Marcelo, eu estou te dizendo que me feriu, Eu gostaria que a gente pudesse construir o nosso vínculo de amizade, que a gente enfim, que nós mantivéssemos essa nossa linha de troca, de respeitabilidade. Mas eu quero deixar claro que o que foi feito me prejudicou. Eu estou sendo claro, mas eu não vou para casa e vou começar a pensar, meu Deus, prejudico o Marcelo. Vou começar a lembrar a cada 3 dias de tudo que você me fez. Essa foi uma escolha sua se você não quis perdoar. Mas a posição, ela tem que ser marcada. Jesus, na passagem dos vendilhões do templo, é muito claro quanto a isso. Ele se posicionou. Aqui não. Na casa de meu pai, essas negociatas não. E tomou uma atitude. Que naquele momento, pelo que nos apresenta as linguagens evangélicas, as escrituras, ele se posicionou frente àquilo que ele achava melhor, naquele instante. Mas alguém consegue imaginar que Jesus tem o quê? Dormido naquela noite com ódio no coração daquelas pessoas? Quem? O mesmo Cristo que tempos depois, imolado que nem um cordeiro, pede a Deus para perdoar aqueles que estavam o matando? Não teria sentido. É lógico que não. Dessa forma. Então se compreende o nível espiritual do agressor, a dificuldade daquela pessoa que está agredindo, que é o que nós queremos que outras pessoas façam conosco também.
Mas nós vamos agradecer a Deus quando as pessoas nos perdoarem, mas se posicionarem nos mostrando que nós nos equivocamos e nos mostrando um outro caminho. E de preferência com carinho, né? Com afeto. Que o afeto anda de mãos dadas com o perdão. E que a gente, por exemplo, faça a mesma coisa com as outras pessoas, né? Ricardo, você diria que... Vamos filosofar um pouco. Vamos lá. A necessidade de perdoar, ela é, de certa forma, indicativa de um atraso moral do espírito? Não tenho dúvida. Isso, assim, não é nem uma opinião do Ricardo, né? Essa é uma constatação espiritual. À medida que a gente se aproxima, que nós nos desmaterializamos, o que significa isso, né? Que a gente se livra da influência da matéria, nossa percepção da vida, ela se dilata no tempo. Eu acho uma imagem interessante isso. Se você pega uma colher de sal e você coloca num copo cheio d'água, o nível de sanilidade vai ser 1, né? Vai ficar muito salgado. Claro, se você pega a mesma quantidade de sal e você coloca numa bacia cheia d'água, esse nível vai diminuir substancialmente, porque você dilui aquele sal. Então você imagina, quando acontece uma situação difícil, fazendo a analogia que seria o sal, e você coloca numa mente de uma pessoa que é extremamente apegada à matéria, que não acredita nessa longevidade da eternidade, ela sente aquela dor como um copo d'água, né? Tudo muito concentrado. Olha o que aconteceu comigo agora, olha o que eu estou sentindo agora, tudo é agora. Há uma passionalidade, que é diferente do ser que está evoluindo, que ele compreende tudo à luz do tempo, entende que nada acontece por acaso, por isso que ele quer aprender. Então certamente aquele sal tem um gostinho, né? Porque talvez ele ainda se sinta incomodado, mas é tão fraco, se dilui numa bacia de compreensão, porque ele entende que há um grande passado. E ele entende principalmente que é um grande futuro que está sendo construído a partir de agora, né? Então isso traz lucidez, faz com que o nosso movimento interno de compreensão da vida, de como lidar com essas situações, seja um outro. Então com certeza, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, a nossa capacidade de perdoar, de compreender, ela aumenta, até chegar a um ponto que a gente não vai se ofender mais, porque só perdoa quem se ofende, né? Vamos falar um pouco agora sobre as maneiras de perdoar. Primeiramente, vamos abordar o falso perdão, ou perdão dos lábios. Comente, por favor, sobre esse tipo de comportamento e as suas consequências. Terrível. Muito complicado. Por quê? Quando você adota esse tipo de postura, né, de falar uma coisa que na realidade não sente, o nosso coração ele está registrando energeticamente esse tipo de resposta. Essa é uma questão muito séria, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista físico. Por quê? Porque quando eu estou mentindo para você, porque isso é uma mentira, eu estou sentindo uma coisa e eu não estou trabalhando essa coisa para que eu seja verdadeiro com você. Essa energia interna, ela vai sendo armazenada. Isso pode trazer vários distúrbios de ordem psicológica. E um deles, exatamente, a gente já mencionou aqui, são distúrbios psicossociais. A pessoa ela para no tempo, ela não tem vida própria mais. A vida dela é remoer o passado o tempo todo, muito embora ela viva sorrindo para as outras pessoas. Em casos mais graves, pessoas que guardam mágoa, mas estão sempre sorrindo, podem desenvolver ataques cardíacos, problemas sérios. Por quê? Porque esses sentimentos eles vão ter que sair de alguma forma. E o corpo somatiza, né? O corpo ele traz essa energia. Quando a gente estuda, inclusive, o mecanismo, né, do funcionamento dos chakras, das energias do perispírito, o que acontece? É uma densificação das energias negativas em determinado chakra que tem um equivalente físico. E com certeza esse equivalente físico é a enfermidade. A enfermidade é um processo de cura. É meio contraditório para algumas pessoas, né? Mas a pessoa quando está enferma, na verdade, ela está se curando, né? Porque ela está expurgando uma energia nociva que estava na sua alma. Tanto que desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, já se falava, né? Você não tem doentes, né? Você tem... não há doenças, há doentes. Né? Se você cura o doente, você passa a não ter a doença, né? A gente trabalha na Gênese. Então, essa consequência, com toda certeza, ela é muito negativa. Agora, o que se faz, né, a partir daí? O que a gente pode fazer a partir daí? É realmente desejar viver uma vida livre. Acho que, Marcelo, tudo está pautado na questão da liberdade verdadeira. Da gente se libertar, da gente utilizar o perdonar e a doação de si e para a vida. Às vezes, eu preciso perdoar a minha vida. É difícil a gente perdoar a si próprio, às vezes perdoar a própria vida. Quantas vezes as pessoas vivem cheias de ressentimento, né?
Às vezes o sujeito acorda, sei lá, no meio da madrugada, olha para a família, olha para a vida que tem, olha, meu Deus, por que eu não fiz aquela escolha quando eu tinha 15 anos, né? Por que eu não estudei mais? Ou então, por que eu não mudei de cidade naquela época? Por que eu falei aquilo para aquela namorada? Eu não teria terminado o relacionamento? Por quê? Por quê? Por quê? Bem, os porquês nesse determinado momento não vão nos ajudar. Eles muitas vezes só nos ajudam a reforçar o comportamento de revolta, porque a gente não perdoa a si. Eu não perdoo o meu passado. Olha onde eu estou hoje. A pergunta é, o que eu posso fazer a partir de agora? Aprendendo com o que eu aprendi, o que eu posso fazer a partir de agora? Porque muda a perspectiva, né? Eu olho para o meu passado, por mais difícil que ele tenha sido, como uma grande escola, um estágio. Eu estagiei, eu aprendi, eu fiz o melhor que eu pude naquela oportunidade. Agora eu tenho maturidade para fazer melhor, para fazer melhores escolhas. Então eu vou continuar caminhando. Então isso é muito importante, a gente desejar ter a liberdade de seguir caminhando, né? De buscar as melhores escolhas emocionais para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, inclusive para as pessoas que não gostam de nós. Orar por elas, como aconselhava Jesus, desejar o bem. Marcelo, a vida devolve para nós o que a gente oferece para ela. Isso é irremediável, né? Então quem quer ter uma boa vida precisa primeiro se tornar um bom ser humano. E para eu me tornar um bom ser humano, eu não dependo de você, eu dependo única e exclusivamente de mim. Eu não dependo da minha situação econômica ou da minha situação de saúde. Eu dependo da maneira como eu vou lidar com essas coisas todas. Esse livre-arbítrio o Senhor da vida nos ofereceu, que é a escolha, a postura como nós vamos enfrentar as adversidades. Isso todos nós temos, mas isso é uma escolha, né? Deixar ir, olhar para trás com compreensão. Compreender pessoas, compreender acontecimentos. E se alguma coisa você não conseguir entender, confie em Deus. Porque certamente na hora certa, no momento certo, você vai entender por que a coisa aconteceu, né? Da maneira como ocorreu. A gente vê a literatura espírita riquíssima em exemplos práticos de que realmente a lei de causa e efeito se faz presente. Não há vítimas na vida. Não existe vítimas na vida. Nada acontece por acaso. E que bom quando a gente, mais do que acredita nisso, consegue viver um pouco disso na nossa existência. Acho que a gente tem um pouco mais de paz para seguir caminhando. Ricardo, como se dá o perdão sincero e verdadeiro? É o perdão daquele que compreende as leis da vida, que entende que o outro é uma extensão de nós mesmos, que nós não estamos desconectados, né? Quando eu começo a enxergar a presença divina nas outras pessoas, eu começo a compreender que aquele companheiro que hoje está errando contra mim, amanhã vai ser um espírito de muita luz e vice-versa. Então eu me liberto do ego. Então, na verdade, eu perdoo porque eu entendo que o companheiro está tendo o quê? Uma dificuldade de compreender situações naquele momento e está fazendo coisas que está prejudicando a ele. É a história de Mahatma Gandhi que falava, como é que eu vou ficar chateado com pessoas que estão doentes? Porque se elas estivessem bem espiritualmente, elas não falariam o que estão falando, nem faziam o que estão fazendo. Então esse perdão sincero, literalmente, ele vem do coração, não é da boca para fora. Ele não humilha, né? De forma nenhuma. Não cobra, não constrange. Não se transforma em peso para o outro, né? Não, de forma alguma, muito antes pelo contrário. Há até o prazer de oferecer isso, né? Quer dizer, acho que ele começa, internamente, da gente se libertar dessa energia. De começar a pensar no companheiro que nos fez algum tipo de mal, e se a gente não pensa amando ele na mesma intensidade, não se espera que se faça isso das pessoas que nós temos um vínculo muito profundo, mas com desejo de que a pessoa siga o caminho dela, que ela seja feliz, que ela se encontre, e que Deus permita que a gente possa se aproximar um dia, e quem sabe sermos amigos, se não nessa existência, numa outra. E de uma maneira efetiva, muitas vezes chamando a pessoa para conversar. Porque, Marcelo, isso é tão bonito, essas reconciliações, né? A reconciliação é um processo muito bonito. Você vê reconciliar, conciliar de novo, né? Formar um concílio, unificar novamente. O exercício das relações humanas é um convite à reconciliação constante. A gente sempre faz muitas reconciliações. Você vê isso na família, às vezes os irmãos, né? Você vê irmãos estão brincando e de repente brigam por causa de alguma coisa. Ah, mas eu queria brincar de X. Ah, mas você é chato, você é assim. Aí fica chateado, vai cada um para um canto. Aí daqui a pouco se reconciliam, já estão brincando de novo. Então a gente tem essas oportunidades no cotidiano. Ah, fiquei aborrecido com você, para de me encher a paciência, sabe? Meu time perdeu, você com coisas do cotidiano. E eu fiquei chateado porque você fez uma gozação que me incomodou. Mas depois eu já estou perto de você de novo. É claro que existem determinadas situações que são muito mais graves, né? De acordo principalmente com a nossa sensibilidade para essa gravidade. Mas à medida que a gente deixa a poeira baixar, eu falo que é o poder da boa noite de sono, né?
boa parte das energias, elas evaporam, né? O nível de tensão diminui, e às vezes a gente acorda e fala, meu Deus, o que eu fiz ontem? Por que eu falei, né? Pô, que bobagem. Aí não deixa o orgulho falar alto. Chama a pessoa para conversar. Sabe, fala com ela, olha, pô, Marcelo, perdão. Cara, desculpa. Ó, que besteira que eu falei ontem. Entendeu? Olha, eu não devia ter falado aquilo. Espero que você leve em consideração que eu estou aqui te pedindo desculpas, porque para mim é muito importante, né? Estar bem com você. E eu admito que errei. Eu estou refletindo para não errar de novo. Isso é tão bom. Normalmente as pessoas não fazem isso porque elas têm vergonha, né? E então dizem, e se o outro não aceitar? Problema do outro. Aí não tem que pensar. É a escolha do outro, né? É individual, né, Ricardo? Sempre. Sempre. Nós temos que cuidar de nós, em última análise, com relação à lei de Deus. Né? Sem sombra de dúvida. É uma fala comum, né, usual nas casas espíritas e verdadeira. Muito provavelmente, na hora que a gente desencarnar, a gente vai fazendo um balanço existencial dessa existência, né, atual. Ninguém vai perguntar para nós especificamente o que o outro fez. Vai perguntar o que o outro fez que você poderia ter influenciado, talvez positivamente, e não fez, né? E principalmente o que você fez da sua vida. Que escolhas você fez das escolhas que você poderia ter realizado, né? Como você conduziu a sua caminhada. Então o perdão sincero, ele liberta. Ele verdadeiramente liberta. Né? Não tem essa história de ficar lembrando a pessoa constantemente, olha o que você fez. Casal tem muito disso, né? Às vezes a pessoa fala que perdoou para cortar a briga, a discussão, mas não perdoa nada. Aí passa uma semana, duas, vem uma discussão, mas a sua mãe... Às vezes você volta, às vezes a gente volta a discussões que aconteceram 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? E aí a relação não caminha, porque ela fica presa no tempo, né? A energia paralisou ali. Então não faz sentido. Não faz sentido. A gente precisa aprender a transcender algumas questões se a gente quiser realmente viver a nossa vida e não só passar pela vida. Ricardo, agora um pensamento bonito do Espírito Meimei. Ela no livro Pai Nosso, ela tem uma frase, né, de sua autoria que ela diz assim: o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Gostaríamos de saber a sua análise a respeito de pensamento tão sublime, né, Ricardo? Ai, ai. Extremamente profunda, né? Extremamente profunda. É interessante como o silêncio grita, né? O silêncio fala, o silêncio comunica. Eu vou até repetir a frase, né? Vai lá, de novo. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O tempo é sempre o melhor amigo da pessoa paciente, né, Marcelo? Quando a gente compreende que o tempo ele é um grande aliado nosso e não um inimigo, o tempo ele passa a diluir, né, a história do sal, da bacia que a gente falou agora há pouco, passa a diluir os acontecimentos que ocorrem conosco. E tem realmente muitas coisas da nossa existência que a gente não compreende bem no momento em que elas estão acontecendo. Porque a nossa visão como encarnados nesse momento, ela é limitada, e é fato que ela é limitada. Mas ao mesmo tempo a nossa compreensão de que o Pai está ao nosso lado e de que não há injustiça, nos faz dar o benefício da dúvida. Naturalmente a espiritualidade é o nosso processo kármico, de entender que em algum momento nós vamos compreender o porquê de determinadas coisas. E aí a gente silencia. Mas é importante mencionar, e naturalmente Meimei se refere ao silêncio verdadeiro, né? Quando a pessoa fala, eu vou silenciar, aí nós vamos cair naquele processo anterior. Eu vou silenciar o que o Marcelo fez, mas vou remoer o tempo todo. Então não silenciou, porque a minha mente vai estar barulhenta, né? Eu vou estar silenciando os lábios, mas não meu coração. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo silenciar o coração ainda. Ore mais, trabalhe mais. Provavelmente você está trabalhando pouco e orando pouco. Né? Porque quando a gente acende a nossa luz, com toda certeza a escuridão, ela diminui. Se ela não fica, ela não desaparece, pelo menos ela diminui, né? À medida que a gente vai desempenhando atividades que realmente nos coloquem em contato, inclusive com a dor alheia, nós vamos aprendendo muito sobre as pessoas. Porque é um negócio curioso, Marcelo, a gente sabe pouco sobre si, né? Boa parte da humanidade não investiga a si próprio. Eu acho fantástico oportunidades como essa que nós temos, por exemplo, aqui no nosso espaço, para que a gente possa refletir um pouco mais a respeito de temas tão profundos, né, que a doutrina espírita nos oferece e principalmente que nós, né, enquanto humanidade, nessa hora temos oportunidade de fazê-lo. Muitas pessoas vivem no piloto automático, literalmente no piloto automático, não fazem uma prece durante o dia, ou quando as fazem, faz da boca para fora, né,
A prece cerebral, ela não vem do coração, não há o sentimento, a reflexão da vida que se está experimentando. E o silêncio nos coloca, o silêncio verdadeiro, nos coloca em contato com a nossa alma. E sem sombra de dúvida, a colocação de Meimei é muito profunda, né? Porque quando a gente entra em contato com a nossa alma, a gente encontra Deus. E literalmente encontra Deus. Você vê que quando Paulo fala, né, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que habita em mim. Puxa, para ele reconhecer, a gente fica imaginando, né? A presença de Jesus dentro dele, nessa comunhão, quanto que ele teve que silenciar o próprio ego para que ele pudesse realmente reconhecer em si um servidor do Cristo, para que ele pudesse desenvolver as suas habilidades. Tudo bem, os tempos são outros, ninguém tem que ser como Paulo foi, nós não vivemos 2000 anos atrás, mas nós estamos vivendo a nossa existência atual. Nosso campo de lutas, ele é nosso, ele não é de ninguém, eu não posso terceirizar isso, né? Eu não posso entregar as minhas batalhas para as outras pessoas e também as aprendizagens que eu vou ter. Então é muito saudável quando a gente se dá o direito de acreditar que o silêncio verdadeiro vai nos conectar através das linhas do tempo com a compreensão que a gente tanto deseja para tantas situações que nos ocorrem hoje que talvez a gente não consiga entender e principalmente nos colocar numa conexão mais sagrada com o nosso Deus interno, né? Com o nosso eu interior mais profundo. O final da frase da Meimei, quando ela diz assim, a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Esse espera o tempo poderia ser compreendido como a nossa obrigação de compreender que o irmão que erra contra nós, ele também está em evolução. Com toda certeza. Tem que ter um pouco de paciência. Com toda certeza. Do mesmo jeito que nós vamos desejar que alguém tenha um pouco de paciência conosco. Exatamente. É via de mão dupla. É via de mão dupla, né? É muito importante. E não custa nada a gente lembrar também, nós estamos num espaço espírita, e a gente não pode negar isso, que o que ocorre? Muitas vezes eu, quando estou me sentindo milindrado e reclamando, mas eu não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, não raro eu tenho um perseguidor espiritual, alguém que eu lesei numa existência passada que está me observando e fala, olha que engraçado, ele não vai perdoar e quer que eu perdoe ele, né? E aí, de repente, se refere, você, se referindo talvez até um espírito protetor nosso, né? Você quer que eu perdoe o Marcelo? Esse Marcelo aí? Esse indivíduo que faz o que faz, que tem esse coração duro, difícil, que fez o que fez comigo e agora posa, né, de anjinho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o dedo em riste, né? Eu lembro quando no jardim, a professora falava pra gente nunca apontar o dedo pra ninguém, né? Porque se você aponta um dedo pro outro, tem 3 apontando pra você, que é mais ou menos por aí, né? Então, com certeza esse tempo vai mostrando que o companheiro vai evoluindo e nós também. E feliz quando as pessoas que nos rodeiam têm essa sensibilidade espiritual. Por quê? Porque elas já se libertaram, né? E a gente pode fazer a mesma coisa. Ricardo, agora nós vamos colocar Deus no meio da nossa conversa. E eu vou te perguntar o seguinte. Ainda muito se usa uma expressão que é pedir perdão a Deus. Verdade. E ela sugere que Deus é um espírito julgador que pode perdoar ou não as pessoas. Eu gostaria que você explicasse como o Espiritismo compreende esta ação divina. Vamos voltar primeiro por que a gente faz isso, né? Novamente, o nosso ego é um negócio muito complicado, né? Nossa falsa noção de nós mesmos. Né? Nós projetamos nossas dificuldades existenciais, nossos conflitos internos, nas pessoas, nas coisas e até em Deus, na nossa visão de Deus, né? Então, nós criamos uma imagem desse Deus julgador que você se referiu como se Deus ofendesse. Mas se Deus se ofende, então não é Deus, é uma questão de definição. Se ele é todo amor, bondade, então ele é todo compreensão, ele entende o nosso tempo. Então Deus não se ofende. Ou seja, um Deus ofendido é um Deus imperfeito. Exatamente, é um Deus imperfeito que não pode ser Deus. Não o verdadeiro Deus, né? Pode ser um Deus criado pelos homens, né? Então, na realidade, isso é uma projeção do nosso ego. Deus não precisa perdoar, porque ele não se ofende. O que a gente percebe, isso é um fato, é que nós utilizamos Deus como um anteparo. Eu, quando falo assim, nossa, eu vou pedir perdão a Deus, eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Eu quero me perdoar. É muito mais fácil eu conseguir lidar com a ideia de que eu posso recomeçar quando eu acredito que Deus me perdoou. Esse é um mecanismo psicológico muito profundo. Quando eu oro e falo, Senhor, me perdoa pelo mal que eu fiz, e aquilo está doendo em mim, né? E por algum motivo eu sinto que Deus me perdoou.
que não raro essa sensação positiva. O que é a sensação de leveza, de bem-estar? Porque os bons fluidos vão vir a mim, claro, se o pedido é sincero, eu estou criando esse processo. Então vou me sentir melhor, eu falo, ai, Deus me perdoou. Mas Deus não perdoou porque Ele não se ofendeu, eu me perdoei. A boa energia que eu gerei desejando reformular meu comportamento é que fez com que eu começasse a trabalhar, né, nos efeitos negativos que eu criei. E é exatamente isso que a doutrina nos mostra, né, respondendo aí objetivamente a questão que você levantou. O que é que o Espiritismo nos mostra? Nós vivemos na lei de causa e efeito. Nós hoje estamos experienciando o efeito gerado no pretérito, previamente pelas nossas escolhas. Seria uma falta de lógica muito grande acreditar que cada um de nós vive experiências, passa por situações simplesmente ao acaso. Simplesmente porque Deus esqueceu de nós. Né? É admitir a hipótese que Deus é injusto, né? Que vai privilegiar você em detrimento de outras pessoas. Isso não faz sentido. Então você está querendo dizer, me Claro. perdoa a interrupção, que Deus se manifesta para nós nesse sentido através dessa lei. Sim, através da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, de ação e reação. Sim, nos dando o direito o quê? De aprender com as consequências das atitudes que nós geramos e de mudar o sentido do processo. Olha que coisa fantástica. Eu faço alguma coisa ruim, né? Fiz uma escolha negativa no meu comportamento em relação a alguém. E depois de um determinado tempo eu compreendo o que eu fiz. Bem, eu gerei uma energia negativa. Eu tive um efeito imediato, me senti mal. A outra pessoa talvez ficou chateada, talvez tenha me enviado vibrações ruins. Eu gerei isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho o poder de refazer isso. Criando o quê? Novas causas. Né? Modificando o meu estado interior. E tomando atitudes, porque eu preciso de ação. Para reverter o processo. Vou te procurar. Eu quero reaver o eu. Eu quero refazer todo o processo. Olha, eu te prejudiquei, como é que eu posso te compensar, Marcelo? De verdade. Eu reconheço que errei. Infelizmente, eu não tenho como apagar o que eu fiz. Mas a partir de agora, eu quero trabalhar, alguma forma de poder compensar você. O que eu posso fazer? Ricardo, eu vou então agora no campo de uma hipótese. Supondo o comportamento de uma pessoa que erra, pede perdão a Deus. Aí, novamente, daí um tempo, ela faz a mesma coisa errada e torna a pedir perdão a Deus. E torna a fazer e vai pedindo perdão a Deus. Acreditando que esse pedido de perdão está, de certa forma, justificando ou apagando aquelas ações que ela está repetidamente cometendo. Então, o mecanismo da lei de causa e efeito, como que atua nesse processo? Primeiro é você fazer mercantilismo com Deus, né? Eu quero negociar com Deus. Isso é um absurdo. Faz o menor sentido a gente ter esse tipo de linha de raciocínio, como se o Senhor da vida não conhecesse verdadeiramente o que vai no ímã do nosso ser, né? Quer dizer, eu vou enganar Deus? Olha que ponto que chega, né, os transtornos desse ego que nos domina. E é claro que, na realidade, a gente continua gerando contínuas energias negativas, contínuas causas negativas, e nós vamos ter que colher esses efeitos. E estaria havendo uma reincidência e uma intensificação do mesmo problema. O que, consequentemente, só vai gerar o quê? Mais problemas e mais problemas. E mais reações. E mais reações. E as pessoas não vão dizer assim, puxa vida, mas Deus esqueceu de mim. Quantas pessoas dizem isso, né, Marcelo? Olha, eu pedi perdão a Deus pelo que eu fiz, mas as coisas continuam dando tudo errado na minha vida. Peraí, o processo não é esse. Essa relação nossa com Deus é uma relação ainda muito passional, né? Muitos de nós se relacionam com Deus como se estivesse relacionando com o colega de trabalho. Como se estivesse relacionando consigo mesmo. Vamos fazer trocas. É um escambo. Essa nossa dificuldade de compreender a lei de causa e efeito, a nossa dificuldade de compreender a presença de Deus nas nossas vidas, nos dando o direito de fazer escolhas. É o mecanismo de absolvição, ou seja, a pessoa acreditar que com uma prece, com uma prece repetida, ou sei lá o que for, ela está absolvida dos erros que ela está cometendo. Exatamente. E, na verdade, está se enganando, né? Ela está criando um subterfúgio psicológico para justificar os comportamentos inadequados que tem e sustentar novos comportamentos inadequados. Não faz o menor sentido. É a pessoa que não conhece a si própria. Né? Se nós queremos nos libertar desse tipo de comportamento, dessas energias nocivas, nós precisamos observar claramente quem nós estamos. Né? A gente não fala quem nós somos, porque nós estamos constantemente nos transformando. Então, nesse determinado momento, eu estou uma pessoa que está o quê? Tentando enganar Deus.
Dentro desse mecanismo de mercantilismo, eu faço a prece, Deus me perdoa. Eu faço outra prece, Deus me perdoa. E eu vou mantendo o meu comportamento Não, equivocado. com certeza. Ou então eu faço promessas. É o mecanismo da promessa. É um mecanismo muito complexo, com todo respeito, e falamos isso com todo carinho, mas com todo carinho mesmo, aos nossos milhões, talvez até muito mais do que isso, né, de companheiros que nutrem esse tipo de postura. Mas é algo para parar para pensar. Então eu vou fazer uma promessa. Minha promessa é a seguinte: Senhor, se eu conseguir trabalhar ou me reconciliar com o Marcelo, então eu prometo que eu faço X. Se eu conseguir um emprego, eu prometo que eu faço Y. Então, de novo, eu vou fazer um mercantilismo com Deus. Eu quero fazer um mecanismo de trocas com Deus. Mas peraí, eu não tenho que doar a Deus? Eu não tenho que me doar, eu tenho que esperar que Deus prove mais uma vez que Ele merece a minha doação, que Ele merece a minha confiança? Então, assim... E a melhor doação para Deus é o próximo. Exatamente. E a gente trabalhar com o próximo de alguma maneira. De alguma forma, ajudando e sendo feliz, né? Porque a sua felicidade verdadeira, semeando luz ao seu redor, é a melhor forma de você agradar a Deus. Jesus disse isso, né? Quando Ele mencionava que todas as vezes que alimentasse alguém que tivesse fome, né? Que visitasse alguém que tivesse preso, que desse água a quem tivesse sede, era Ele que estaria sendo, né? Que estaria se fazendo esse bem. Nos mostrando a importância de nós encontrarmos Deus nas outras pessoas e em nós mesmos. Novamente, perdão vem do latim perdonare, é doar de si, para si, porque nós precisamos do auto-perdão, e para os outros, né? Para outrem, para a nossa vida, para a sociedade, para quem está ao nosso lado. Não vale a pena ficar fazendo mercantilismo com Deus. Sabe qual é um negócio curioso? Eu estava falando sobre isso, eu me lembro de uma passagem aqui, me falha a memória, no livro Missionários da Luz, do último capítulo. André Luiz, ele traz um fato muito curioso, né, do Papa Passe, do sujeito que ele faz mais ou menos isso, né? Então eu posso cometer os equívocos que eu cometer durante a semana, eu vou lá e recebo um passe no centro, né? Então seria mais ou menos esse mecanismo. E então eu peço na minha prece lá, meu Deus, né, espíritos de luz me ajudem a resolver um problema X, e vou lá e recebo o passe. Aí André Luiz nos coloca que até o número de 10 vezes ainda apresentam uma sugestão numérica, né? A espiritualidade amiga aquece na esperança de que o companheiro, ao receber o benefício, transforme verdadeiramente a sua conduta. Mas se os espíritos percebem que aquilo é um mecanismo fajuto, semelhante a esse que você mencionou, da pessoa criar um subterfúgio psicológico para dizer, bem, agora eu limpei meus pecados, né, meus erros, posso pecar de novo porque semana que vem eu vou lá e estou absolvido, porque eu só receber um passe, é muito simples. Então chegou a hora que a gente fica entregue à própria sorte. Não porque os amigos espirituais deixaram de nos ajudar, mas para que a gente entenda, amadureça e compreenda que não é assim que a vida funciona. Nós precisamos ter a responsabilidade pela nossa evolução, assumir as rédeas do nosso destino, né? Fazer as escolhas verdadeiras que nos conduzam para nos tornarmos seres humanos melhores, construindo uma sociedade melhor e, consequentemente, vivenciando a presença divina a cada passo. Ninguém disse que era fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Aliás, pelo contrário, ele foi muito claro quanto a isso. Aquele que quiser vir até mim, né? Vem até mim, toma tua cruz e segue-me, né? A cada dia. Quer dizer, cada um de nós tem as suas adversidades, que nada mais são também do que fruto, né? São os efeitos das causas geradas lá atrás, para que a gente possa construir uma nova caminhada. Mas por que não amar esse momento? Por que não aprender com ele? Por que não perdoar as nossas dores e transcendê-las, né? Ir além delas, gerando novas causas de amor que com certeza vão nos acompanhar nos próximos passos nessa e nas outras existências. Ricardo, um pensamento para a gente encerrar dentro disso que você está dizendo agora. Não basta deixar de cometer o mal. É preciso fazer o bem com todas as nossas forças. Com toda certeza, porque veja bem, esse pensamento é muito importante. Essa ideia de que eu posso ser bom, e eu vou ser bom não fazendo o mal. Isso não existe, isso é uma pessoa preguiçosa, porque não há uma proatividade. Então as pessoas bondosas, verdadeiramente falando, são proativas, elas querem semear o bem. Não adianta eu vou ser educado quando alguém se dirigir a mim. Não, quando eu me dirigir a você, eu vou me dirigir com educação. E eu vou ensinar os meus filhos a serem educados. E se eu tiver abertura com pessoas, eu vou mostrar para elas como a educação faz bem para a vida. E assim sucessivamente, essa proatividade, sair dessa posição de preguiça mesmo existencial, né, de não querer se mostrar, né, de não querer mostrar-se para os outros com medo do que as outras pessoas vão pensar, isso vai nos aproximar do Senhor. Jesus falava, o bem é tímido.
Por quê? Porque às vezes as pessoas são boas, elas não são ruins, já não querem fazer o mal, mas é tímida, ela não quer mostrar, ela não dá as caras. O mal não tem vergonha. Né? A maldade, a ignorância, ela faz, ela é ousada. Ela é extremamente ousada. E nós temos um grande desafio de sermos proativos, de mostrarmos, né, a que viemos, de poder mostrar as ideias que a gente abraça e principalmente o nosso comportamento, né, Marcelo? Porque o nosso comportamento é um outdoor ambulante, né? Dizendo dos nossos valores, dando nota exatamente daquilo que a gente acredita, do que nós cultivamos no nosso modus vivendi, né, na nossa maneira de viver. Bem, Espiritismo BH agradece a presença do querido amigo Ricardo Mello e com você a sua palavra final. Marcelo, eu só tenho a agradecer, você sabe, né, da minha admiração por esse projeto, do carinho que eu tenho por todos vocês, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e principalmente de compartilhar, né, com os nossos companheiros. Todos nós estamos aprendendo, né, um pouco mais. E que se a gente puder fazer um pouco mais do que a gente tem feito, com toda certeza, nossa vida vai nos agradecer. E vai mesmo, né? Desde já. Então fica um convite, como nossa despedida, né, nosso encerramento para a pessoa que estiver nos assistindo agora, se questionar, a partir desse momento em que você der o pause aí, ou que você sair do seu computador, o que você pode fazer para que o seu coração fique mais em paz? Para que você possa, a partir de agora, fazer coisas objetivas que te tragam mais serenidade. Se você tiver alguma coisa contra alguém, o que você pode fazer para se libertar desse sentimento? Saia com metas, né? Trace planos, para que a gente não fique só no campo da reflexão, né? E a gente já possa aí construir resultados muito saudáveis. Com certeza a sua vida vai te agradecer. Obrigado, Marcelo. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!